Bom, não é simplesmente aquelas coisas que a gente faz que é obrigação agradecer, etc., mas realmente é de coração. Eu agradeço muito esse convite, tá? Nesse momento bastante especial, porque o lançamento desse e-book com todas esses gadgets internos que a gente pode tão bem utilizar em aula é um momento muito especial. E também é especial o fato de, através da aula, ter sido convidada com o Pedro para falar sobre o Rio Grande do Sul. Bom, o Rio Grande do Sul tem sido meu tema de preocupação, às vezes nem tanto de pesquisa, mas muito mais de preocupação, desde há muito tempo, né? Eu vou dar a mesma entregada aqui. Aqueles que foram meus colegas de formatura em 1972, portanto nós estamos fazendo 40 anos esse ano de formatura, nós, de maneira geral, a gente se dividiu, a Sandra está aqui, né? Mas a gente se dividiu entre algumas agências do governo do estado. Alguns foram para a PE, nós fomos para a CEDIC, a extinta CEDIC, e outros foram para o Badesul, que também me lembro como é que se chamava na época, mas enfim, nossa turma toda se dividiu entre essas agências. Nós éramos economistas públicos, na realidade. E, portanto, falar sobre o Rio Grande do Sul e sobre as angústias, né, que nos traz o desenvolvimento do Estado, que o problema não é simplesmente porque nós temos dinheiro, nós temos um outro tipo de problema, que às vezes é mascarado pelo fato da gente não ter dinheiro. Então, tem a crise fiscal, certo desdobramento disso, no sentido de que não se pode fazer muita coisa por conta disso. E, ao mesmo tempo, nós temos um Estado que é excepcional de vários pontos de vista. Não é porque eu sou bairrista, assumo isso, não tenho o menor problema com isso, mas nós temos várias excepcionalidades. O Pedro acabou de falar de uma delas. Nós temos 20 anos de um processo que tentou ser destruído por vários, diferentes de cores partidárias, por vários governos. E hoje ninguém mais se atreve a tentar mexer nisso, assim como ninguém se atreve a mexer no orçamento participativo. Tá? Porque a sociedade assumiu isso como sua construção. Nós temos um conjunto de universidades espalhadas pelo nosso Estado, que nos permite pensar em voos mais altos em termos de ciência, tecnologia e inovação. Obviamente nós temos muito a percorrer, mas a gente tem essa possibilidade. E além disso, nós temos desde há muito tempo essas forças aglomerativas agiram no nosso estado de uma maneira também diferenciada, porque logo que eu comecei a trabalhar, porque eu estou vendo a Sandra aqui, a gente fez um trabalho lá na década de 80, onde nós descobrimos algumas aglomerações produtivas e que elas se mantêm até hoje. Então, é sobre isso um pouco que eu queria falar hoje. Eu acho que o quadro geral, em termos da nossa demografia atual, em termos do que está acontecendo, chamamos assim de macroambiente do Rio Grande do Sul, em termos de distribuição de população, distribuição de PIB, etc., o Pedro já falou. E eu gostaria de trazer algumas inquietações. Eu não sei se vai servir para utilidade do trabalho de vocês, mas são as minhas inquietações. Né? Eu estou fazendo 40 anos de formada, eu acho que dá para fazer isso. Então, vou seguir esse roteirinho. O primeiro ponto que eu quero desenvolver um pouco é esse sobre desenvolvimento, resiliência e bloqueios. O
segundo é política industrial e economia territorial. Terceiro é uma indagação sobre onde é que entra a tal da CTI, afinal de contas. E o final é tipo um libelo, assim, em favor do território e da perspectiva. Bom, eu costumo dizer que eu sou peruviana de carteirinha, e sou peruviana de carteirinha porque o Peru, lá nos anos 60, ele abandonou a ortodoxia porque ele se deparou com a realidade. E no momento que ele foi, sob encomenda, evidentemente, foi mandato do governo francês, a auxiliar os países recém-liberados, que eram as antigas colônias francesas, no norte da África, ele descobre que existe mais coisas entre o céu e a terra do que a vida de carreira. E ele descobre e vai escrever sobre isso, depois ele é deturpado, enfim, isso aí é outros 500 mil metros. Mas ele começa a fazer uma reflexão sobre o que é desenvolvimento afinal. E a maior parte a gente deixa de lado algo que ele traz nesse texto aí, que é um texto que todo mundo conhece, da economia do século XX, em que ele chama a atenção que desenvolvimento é sim o crescimento nas condições que a gente cria para o crescimento estável do PIB, da riqueza a longo prazo, mas que essencialmente ele é uma mudança não só de ordem social, da organização da sociedade, mas é uma mudança na cabeça das pessoas. E quando o Pedro estava falando sobre participação, é isso que acontece. Se eu participo, eu deixo de ser sujeito, deixo de ser objeto e passo a ser sujeito dessa discussão. E à medida que eu assumo essa posição, eu faço a sociedade também mudar. Então é isso que o Peru, e por isso que eu sou peruviana de carteirinha, não é porque ele falou sobre indústria motriz, polo disso, polo daquilo, mas é por essa sacação de que desenvolvimento mexe com as pessoas e mexe com a sociedade. E se não mexer com as pessoas, não mexer com a sociedade, deixa de ser desenvolvimento. Pode ser qualquer coisa, mas não acompanha, se não acompanhar o crescimento econômico, se não for acompanhado o crescimento das pessoas e da sociedade, ele não serve para nada. Ao contrário, ele logo vai encontrar seus limites. Então, assim, onde é que eu me coloco e onde é que eu vou falar? A minha fala vai por aí. Bom, quando a gente analisa a formação do Rio Grande do Sul e a estrutura da economia, é muito fácil a gente identificar esses traços que, mesmo com aquelas transformações de diminuição de população, etc., se a gente colocasse ali em cima o que essas regiões, perdendo ou não perdendo população, o que elas fazem, o que elas produzem, etc., nós vamos encontrar uma regularidade muito grande. Então, aquilo que no trabalho que a gente chamou de eixos industriais, que na época ninguém falava em sistemas ou APLs ou o que fosse, a gente não tinha nem ideia. Nós chamamos de eixos porque tinha uma estrada, então vamos chamar de eixo. Mas aquilo que nós encontramos no início da década de 80, de certa forma permanece. Os mesmos setores, os mesmos segmentos que eram importantes para determinadas regiões no estado lá na década de 80 são os mesmos que a gente encontra agora, com algumas diferenças, mas e diferenças assim na margem. De 80 para cá a gente vai encontrar evidentemente alterações, mas mesmo essas alterações elas não conseguem alterar as grandes tendências. E essas grandes tendências por exemplo, que o Rio Grande do Sul continua sendo uma grande agroindústria. É uma agroindústria. Então, tudo que a gente tem em volta dessa agroindústria
acaba gerando outros setores, tá? Mas a localização dessa agroindústria, ela permanece. Então a gente vai ter máquinas e equipamentos agrícolas no mesmo lugar de sempre. Tá? Volta e meia tem uma mudança, por exemplo, a John Deere transfere tratores lá do noroeste do estado para a região metropolitana de Porto Alegre. Mas a gente sabe que a região metropolitana de Porto Alegre é um dos grandes produtores desse tipo de equipamento. Então a gente meio que troca 6 por meia dúzia ao longo desse tempo todo. E isso nos mostra uma questão que tem a ver com aquele segundo ponto ali, que é a resiliência. Existe uma enorme inércia na localização das atividades humanas. Depois que alguma coisa se coloca em algum lugar e se estrutura naquele lugar, é muito difícil que ela suma totalmente. E se ela vier a sumir, é muito difícil que ela seja substituída por outra coisa. E isso que é o maior problema. Se a gente pegar, vamos pegar um país que não tem problema de dinheiro. Vamos pegar um país que é o grande garrancho da economia europeia no momento, que é a Alemanha. Se a gente pegar a área do Ruhr, tá, onde foi jogado muito dinheiro para se fazer uma reestruturação, a gente vai descobrir que essa reestruturação chegou a muita coisa. Então, a gente vai encontrar, dentro dos limites alemães, evidentemente, pobreza, desemprego, subemprego, tá? Atividades de baixíssima produtividade e assim por diante. Na zona que era o coração da indústria alemã. Os exemplos que se tem de parques tecnológicos, por exemplo, na área do Ruhr, consegue mexer com as empresas que estão no parque e com aqueles empregos que ela oferece. Mas não consegue ter nenhum tipo de spillover sobre o resto da sociedade. E isso é gravíssimo, porque nós estamos falando de um processo que começou nos anos 70 e até hoje não teve solução. Então nós temos uma resiliência enorme, tá, nessas localizações. A gente localiza, a história vai fazendo isso, então as atividades estão ali localizadas, mas elas podem sofrer crises, mas a tendência que ela tem, grande tendência, é de permanecer onde está. E isso é muito interessante, porque nós temos agora, e já 20 anos, uma literatura sobre a PL, né, em que nós levamos a especialização à posição de grande engenheira do desenvolvimento local. Eu andei estudando o Vale do Sapateiro, sinal foi uma encomenda, fiz isso com uma consultoria através do Instituto. E o que se chega à conclusão quando a gente tem uma APL de extremo sucesso? Que é o caso do Vale do Sapateiro, todo mundo, Guga Schmitz, etc., todo mundo faz loas ao Vale do Sapateiro como o sistema local de produção mais perfeito do mundo inteiro. Temos tudo ali, desde a formação até sair a caixinha do sapato ser expedido por uma transportadora para qualquer lugar do mundo. O que aconteceu ali? Tá? Aconteceu que ao longo de 30 anos também se montou uma estrutura fortíssima para uma determinada especialização. E essa especialização já tinha, com o anúncio
que era uma especialização frágil. Por quê? Porque se produzia uma espécie de commodity. Por quê? Porque sapato de 3, 4, 5, 6 dólares é commodity. Esse preço é dado por quem? É dado pela grande rede varejista do mundo. Bom, no momento em que aconteceu isso, e esse momento a gente está falando em algumas décadas, vem a crise, e a crise diminui o número de empregos. A crise faz com que haja uma reestruturação, e uma reestruturação que vai ser muito interessante para uma parte desse sistema sapateiro. Que parte é essa? São aquelas empresas ou fornecedoras que diversificam. Eu visitei, por exemplo, uma empresa, uma metalúrgica, que parece uma coisa meio esquizofrênica. Eles têm um showroom, de um lado do showroom tem peças, que é chamado peças técnicas para eletricidade, que é aquelas caixinhas que a gente põe dentro da parede, etc e tal, e do outro lado tem uma miríade de fivelinha, borboleta, não sei o que, com corpo, Por quê? Porque a tecnologia, na realidade, do plástico para fazer um e outro é a mesma. Então, eles faziam fivelas, etc, para a indústria do calçado e passavam a dividir, não ficar só no nicho calçado, mas dividir para essas outras peças. Então, alguns fizeram isso, outros mudaram completamente o modelo de negócio. Em vez de ser comprado, passaram a vender, via Uno, por exemplo. Que tem suas lojas, faz seu sapato, tem suas lojas que distribuem no Brasil inteiro. Então, a gente tem, nessa reestruturação, coisas belíssimas que aconteceram de uma maneira quase espontânea, vale dizer. Qual é o outro lado dessa história? O outro lado dessa história é que aqueles 50% de emprego que foram perdidos, e aqui eu estou dando um número qualquer, só para ilustrar, aqueles 50% de empregos que foram perdidos não serão reconquistados, não acontecerão mais no calçado, vão ter que acontecer em algum outro lugar. Agora, que outro lugar é esse? E aí vem a grande questão. E quando a gente vai ver, se vocês sabem aquela pirâmide que o Landa Basso utiliza, né? Que tem os elementos que fazem o desenvolvimento local e depois termina lá com o bem-estar das pessoas, que seria o objetivo. Bom, se a gente pegar todos os elementos dessa pirâmide, que o Landa Basso, não, a pirâmide não é dele, mas ele usa bastante, e que o Landa Basso utiliza, a gente pegar cada um daqueles, formação, a gente vai ver o que tem de formação técnica é voltado para o calçado, ou para o cultura. Se a gente for atrás de centros de P&D, a gente vai encontrar a mesma coisa. E daí a gente olha, não, mas tem a formação. Bom, qual é a formação para o novo nessa região? Daí a gente vai verificar que a gente não existe estratégia das instituições de ensino que estão na região para o novo. Se vocês olharem, é estarrecedor, se a gente olhar o que tem de EAD, educação à distância, na região do Vale do Sapateiro, que vai ter, que é importante, evidentemente, pedagogia, administração, acho que deve ter direito, essas coisas assim, né? Mas se a gente for ver a necessidade de curso de engenharia, a gente tem um curso de engenharia lá na Fevale, e acabou, não tem mais nada. Então, essa é uma outra coisa que tem depois desse trabalho, eu comecei a pensar muito sobre isso, é que esse incentivo à especialização, né, de certa forma, é o APL, que evidentemente a forma APL leva a ser mais rápido o crescimento competitivo, etc., em determinado setor, não se discute isso.
Mas do ponto de vista de território, isso pode levar a um bloqueio. E esse bloqueio vai ser tanto maior quanto mais sucesso tiver aquela especialização. E eu acho que isso, do ponto de vista de política, precisa ser levado em conta. Então você já sabe por que lá no meu último item é pelo território e pela prospectiva. Um outro ponto que eu acho que merece destaque e uma discussão quando a gente pensa em desenvolvimento local é a nossa recente, do Estado recente política industrial, que está aí. Esses são setores, não dá para ver direito, mas acho que todo mundo conhece aqui esse quadrinho, onde a gente tem são 22 setores, 22 segmentos, em que nós temos vários indicativos de oportunidades de desenvolvimento de atividade produtiva no nosso estado. Eu digo vários indicativos porque eu fiz uma análise de todos os cadernos setoriais, eu li todos, e fui indicando o que nos faltariam para ter efetivamente essas indicações de oportunidades setoriais enquanto política de desenvolvimento. Enquanto de política de desenvolvimento setorial. E daí, se vocês olharem rapidamente, tem dois aqui, todos aí, a gente vai ver que a maior parte desses setores escolhidos tem poucas informações nos cadernos setoriais. E dois, nós sabemos muito pouco sobre o desdobramento deles no nosso próprio estado. E isso, do ponto de vista de não só quem faz pesquisa, mas quem labuta na área, parece algo que nós precisamos, eu estou na casa certa, com vários fatores certos aqui também, resolver muito rapidamente, para não perder essas oportunidades. Porque nós sabemos que boa parte dessas oportunidades são colocadas aqui, são oportunidades que, desgraçadamente, muitos outros estados perseguem. São os mesmos. Quem não está de olho em petróleo e gás? Não desconheço. Eu estive em Manaus na semana passada. E se falar em petróleo e gás. Então, todo mundo está atrás desse filão. Ora, se nós temos um problema de competitividade, eu vou querer discutir isso aí também, um problema de competitividade, é bom que a gente esteja bem armado para fazer alguma coisa consequente em relação a essa nossa política. E aqui tem um outro ponto que eu gostaria de levantar, que tem a ver com essa nossa característica de termos uma estruturação resiliente da nossa economia e sabendo que essa estruturação resiliente da nossa economia é acompanhada de centros de pesquisa, das escolas do Senai, das universidades, seus cursos, da pesquisa que é feita ali, dos polos de inovação tecnológica, os próprios parques tecnológicos que estão sendo instalados à torta e à direita no Estado, sem nenhum pouco pejorativo, porque é a área que eu trabalho mais fortemente. Mas tudo isso voltado
muito para essas aglomerações, para essas especializações que nós temos desde há muito tempo. Tá? Então, o desdobramento dessa nossa política no local, que eu sei que é uma preocupação que o governo está tendo, ela é fundamental que aconteça com uma certa rapidez. Porque sem isso, a política não vai estar completa. Mesmo que nós tivéssemos todas as informações, nós soubéssemos exatamente onde queremos chegar com petróleo e gás. Tá? Quantos empregos a gente quer criar aqui? Que setores exatamente a gente vai investir mais? Mas além disso, eu preciso saber onde isso vai ser colocado. E aí entra toda essa discussão sobre padrão de confecção, padrão de localização, os elementos de infraestrutura e assim por diante que seriam necessários para que nós complementássemos essa nossa política. E o fato do estado do Rio Grande do Sul ser uma grande agroindústria e várias dessas aglomerações antigas, tá, que mesmo que elas estejam mais fracas e as regiões onde elas estejam perdendo população, etc., elas seriam a base industrial que a gente teria para fazer essa reformulação. Tá? Aproveitar essas oportunidades da nova economia, tá? Uma dessas oportunidades que se abre para o Brasil nesse momento, a área de energia, especialmente. Mas nós precisamos saber, e daí vem o trabalho que vocês estão fazendo, exatamente que realidade é essa que a gente vai encontrar. Porque esse rebatimento da política industrial em cima dessa estrutura já bem antiga vai exigir investimentos também nessa estrutura, não só nas empresas desses setores. Então esse há um tempo atrás, só para a gente ver um pouco de por onde se pensa, eu penso pelo menos essa discussão. Há um tempo atrás, um pedido da CEPLAG, eu e o Pedro, a gente estava lá junto, fazendo uma dupla, né? Se falava sobre as atividades emergentes. E, na verdade, essas nossas atividades emergentes, né, elas são localizadas. Se a gente pegar o caso da indústria naval, tá, nós sabemos que o impacto maior é na aglomeração urbana do sul e, evidentemente, vai ter reflexos ao longo da laguna. Isso é mais do que óbvio. Tá? Então, entretanto, nós sabemos disso, que esse é o caminho natural. Agora, o que a gente tem nesses locais que se possa efetivamente transformar essa localização do Rio Grande do Sul como uma ótima localização para esses investimentos? E aí eu acho que a gente vai ter bastante coisa para fazer, tá? Nesse pedaço do Estado que na realidade é meio um buraco negro, se a gente pensar. A gente não pensa muito no mar de dentro, mas é meio um buraco negro. Nós temos várias comunidades, várias cidades de pequeno porte, de pouco dinamismo ao longo da laguna. Eu digo do lado oeste da laguna, do lado leste não vai fazer nada. Tá? Mas, e ao mesmo tempo, uma das mais belas paisagens que está do mundo, tá? Levando meu bairro de Paulista. Bom, uma outra que é uma questão que está na nossa política, mas está com madeira, móveis, etc., que é a silvicultura. Isso é uma grande discussão sobre o interesse dessa eu estou vendo a Fernanda aqui, né? O interesse real dessa atividade do Estado do Rio Grande do Sul. Não só cria pouco emprego, tá? Tem uma localização dada, que é o sul do Estado,
E nessa localização, por exemplo, pode resultar no fim do bioma pampa, que não parece nem um pouco interessante quando a gente, e vocês vão descobrir depois, quando eu for falar, na questão do território. Porque uma das coisas que o Rio Grande do Sul pode ter, aliás, com outras regiões do país, tá, é apostar muito na diferenciação. E o bioma pampa é uma enorme diferenciação, porque ele só existe aqui. Em termos do Brasil, ele só existe aqui, olha, ele está sempre ali. Mas ele só existe aqui. E daí existe um trade-off a fazer. Como controlar uma atividade que pode destruir um elemento importantíssimo de diferenciação. Atividade essa que não produz lá muito emprego, mas que é importante também para uma cadeia produtiva que a gente tem aqui. Então, quem sabe a árvore não é a mesma, quem sabe a atividade final não seja a mesma que a gente esteja perseguindo. Mas, bom, isso são... O norte, e no norte aparece uma dificuldade muito grande. Tá? A gente viu ali que está perdendo. O norte está perdendo população, tá, consistentemente. E um dos grandes problemas no norte é o tipo de produção que é feita ali. A gente tem uma contradição em boa parte do norte entre estrutura fundiária e estrutura de produção de commodities, soja e a transgênica e agora milho transgênico. Alguns de vocês sabem, eu sou sócia de uma empresa que produz pães orgânicos e é cada vez mais difícil a gente conseguir uma diversidade de produtores de trigo orgânico, de centeio orgânico. Soja orgânica nem se fala. Então, e isso, por exemplo, uma pequena empresa trabalhar com orgânicos não só é saudável para todo mundo, como dá muito mais dinheiro do que trabalhar com convencional. Tá? Então, nós temos esse problema e o que se lança volta e meia, né? Por exemplo, os laticínios. Nós tivemos uma grande reestruturação das empresas de laticínios, com a entrada da Nestlé, algum tempo atrás. Só que, de novo, trocamos 6 por meia dúzia, porque a gente troca a empresa, mas as pessoas que produzem ficam os mesmos. Por quê? Porque custa em torno de R$500 mil no investimento para ter um tampo. Um tampo que dê algum dinheiro, produção, renda para o agricultor, custa R$500 mil. Onde tira R$500 mil um pequeno produtor familiar? Não tira. Tá? Então, por incrível que pareça, e isso está começando a surgir entre os agricultores mais estruturados, é que de repente vai ser o fato da Monsanto ter ido com vontade demais ao pote, que vai resultar talvez em alguma diversificação em direção a girassol, canola e outras coisas mais. Exatamente porque a soja hoje está se transformando de novo num problema. Tá? As ervas estão dando uma surra do glifosato. Então, a gente talvez por aí tenha alguma saída. O Vandrei já me disse que eu tenho 10 minutos, agora eu tenho 8. Tá? Então, vamos seguir com uma questão e uma proposta. Bom, onde se encaixa o CTI? Nos últimos, de novo, 30 anos. Eu falo muito nesses 30
30 anos, porque é o seguinte, agora a gente está numa década muito interessante, porque vocês se lembram todos os 30 gloriosos anos, né? Que nós todos estudamos, falamos, não sei o quê. Os 30 gloriosos anos terminaram há 30 anos. Tá? Então, há 30 anos a gente fala numa coisa, numa época em que todo mundo crescia, todo mundo achava que era tudo uma maravilha, etc e tal. Bom, o que acontece nesses 30 anos não tão gloriosos? É que as discussões sobre CTI se tornaram incontornáveis. Tá? Não só o problema da inovação para as empresas e depois passa para as regiões competitivas, a região competitiva é aquela que inova e assim por diante. Tá? Isso não tem discurso, não tem texto, não tem nada que não fale sobre isso. Bom, o que acontece conosco? Na realidade, apesar dos avanços ocorridos em anos, nós continuamos sem uma estratégia de inovação consequente. E, aliás, eu diria que o próprio Ministério da Integração não tem uma estratégia de inovação. Ninguém sabe. Tem lá no texto base da conferência, existe uma figura onde aparece CTI. E depois ela some total e completamente do texto. Para que serve esse negócio? Para que o país gasta nas universidades, gasta com centro de pesquisa, etc., se onde é que entra? Bom, e o fato é que as coisas novas dependem muito disso. Dependem de que ciência e tecnologia esteja acontecendo, que inovação venha atrás. Sem ser linear. E o exemplo disso é a FAPERGS. A FAPERGS vem aumentando os investimentos, 2010 foi 26 milhões, 2012 vai ser 36, e o ano que vem está prometido 46 milhões. Só que a FAPEMIG, quando fez 25 anos, em 2010, gastou 284 milhões. E daí a gente não pode estranhar porque que o melhor polo de biotecnologia do país está. Bom, mas eu continuo, eu estou terminando, eu vou contar vai me expulsada aqui. Obrigada. Então, então não é de estranhar que o melhor polo de biotecnologia do país esteja em Minas Gerais, que começou esse polo de biotecnologia uns 10 anos depois que a gente teve a primeira incubadora de biotecnologia do país, na URGS, numa colaboração entre o governo do estado e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então essas coisas precisam também, eu acho, ser pensadas. Em todos os nossos estudos a gente tem que dar uma olhada para isso, onde é que esse negócio é. E finalmente, encerrando, antes que eu expulso daqui, é a questão do território. Bom, o território é uma construção social. E o Pedro já falou sobre os Coredes. O Coredes é uma construção social. Pode ter tido fomento do Estado, mas ele acabou sendo uma construção social. Como construção social, ele é definido, ele não é pré-delimitado, ele vai ser delimitado pelas pessoas. Em segundo lugar, aquilo que é utilizado como input na dinâmica produtiva local é o recurso territorial. E esse recurso territorial, ele tem dois tipos. Ele tem o ativo e o recurso.
O ativo é aquilo que a gente vê, está lá, está produzindo, está sendo utilizado, é a terra que está sendo utilizada, é a empresa que está lá, é a universidade, enfim. Tá? E o recurso, o que é? O recurso é aquilo que é inerente àquela localidade, àquela região, mas que ainda não foi colocado em operação. E é isso que a gente muitas vezes não vê nos nossos estudos. A gente percebe as coisas por aquilo que foi relatado, né? Mas aquilo que ainda não foi relatado, nós precisamos descobrir. É complicado? É. Aí vem toda uma questão de método que dá um certo frisson, assim, de trabalhar com isso. E mais, esses recursos, normalmente, eles estão a montante, eles estão lá na sociedade, eles não estão lá justamente, lá na atividade produtiva, eles estão lá para cima. E daí a gente pode chamar de capital social, o que é. Tá? Mas essa ideia de que a gente precisa olhar cada território desse ponto de vista, com seus ativos, seus recursos, me parece uma ideia interessante. E isso faz com que talvez a gente comece a ter uma outra visão de competitividade. Até agora, toda visão de competitividade que a gente tem é relativa à dinâmica global. Para eu ser competitiva, eu tenho que ter uma produtividade tal e qual ao que está acontecendo no mundo. Será que eu não posso ser diferente e vender essa minha produção por um preço que não seja dado mundialmente, que seja dado pela minha localidade? Então essa discussão sobre competitividade, porque essa discussão não vai nos levar se a gente seguir, não tiver uma alternativa a essa discussão, estaremos todos condenados a não sei o quê. Então, a questão territorial desse ponto de vista, e aí os franceses são bastante, têm escrito bastante coisa sobre isso, parece uma linha de política e de pesquisa interessante de ser feita, de ser seguida. Exatamente porque ela nos dá uma alternativa ao de sempre. Uma outra coisa é como método, e aí eu termino. É a questão do método. Nós temos uma tendência a olhar para trás. Nós olhamos para trás porque é seguro, já está tudo escrito. O IBGE já deu o dado, o IPEA já analisou, vamos lá. Aí a gente pega esses dados, a gente coloca no modelo e diz, a tendência é essa. Bom, mas e se... Falar uma coisa que eu achei muito engraçada, porque o pessoal estava fazendo um trabalho no município, o pessoal disse que um dos problemas do município era tempestades elétricas. Não vou usar tempestades elétricas. Eu sei bem até hoje, eu não sei o que é isso, vou tentar descobrir o que é. Mas vamos dizer que as tempestades elétricas aumentem nesse determinado município e derrubem toda e qualquer possibilidade de comunicação. Onde é que estava isso no nosso modelo? Está em lugar nenhum. E por isso prospectiva, que é algo que a gente não faz, precisa entrar nas nossas preocupações. O mundo está mudando muito rapidamente. Não é só a questão de volatilidade financeira, não é só isso. A sociedade está mudando, a gente não sabe qual é o efeito, os efeitos, por exemplo, das redes sociais. A gente está vendo o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo nos PIBs. Mas também toda a questão ambiental. Se a gente não se debruçar sobre prospectiva, a gente pode ter um belo plano que vai se deparar com uma realidade não esperada. Como não esperada? Tinha vários indícios disso.
Mas esses indícios, tais como os recursos da economia territorial que estão lá montante, estão na sociedade, eles não são percebidos, tá, pelo primeiro filtragem. Então essas eram eu tenho aquela frase ali, mas que eu acho mesmo, eu acho que os desafios que o Rio Grande do Sul tem em termos econômicos, sociais e ambientais, eles não vão ser vencidos com as receitas de sempre. Nós temos que pensar fora do quadrado, cada vez mais. E para isso a gente precisa estar preparado. E para isso, então, eu acho que a FEE tem um enorme desafio de fazer isso nos próximos anos. Obrigada.